TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 16 de junho e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Já deu aquela esquentadinha gostosa pra gente um pouquinho, né? Entrou aí o tempo, a época do frio, a época das comidinhas gostosas, né? Época da festa junina. Infelizmente a gente não tá podendo fazer aquela festa que o brasileiro gosta, que principalmente os mineiros gostam, né? Nessa época de junho, julho. Mas as comidinhas existem. Elas podem comemorar em casa. Tá on, viu, gente? Tá podendo. Bom, meus queridos, meus amados, eu vou pedindo já para vocês compartilharem hoje o nosso programa de hoje já, senão depois mais tarde a gente fica aqui nessa conversa, né, informativa, necessária e boa, né? E aí a gente acaba esquecendo de fazer. Então já vai compartilhando aí, que hoje nós vamos falar sobre retomada, né, a volta das aulas presenciais. Este assunto que desde março de 2020 ele está sendo conversado, adequado, readequado, planejado, replanejado, divide muitas as opiniões. E até hoje parece que a gente ainda não tem aquele segmento, né? Aquela coisa certa ali. Mas o importante é sempre a gente poder conversar, trazer as informações para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo dentro desse âmbito educacional, né? Para isso, eu estou aqui no programa hoje com o professor de Fisiologia e Sociologia, Glauber Cardoso, que também é coordenador do Sindiut, né? Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, subsede Itajubá. Certo, meus queridos. Bom dia, professor Glauber. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Drica. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, que não dá para dizer que não é um tema importante, pois se não afeta todas as famílias, né, de Itajubá, afeta quase todas que têm alunos matriculados aí na rede estadual de educação. Com certeza. E se não afeta agora, futuramente vai afetar, né? Não tem como. Como a gente fala, a educação realmente é o futuro, é o presente. Foi o passado, né? Ela está aí, não tem como a gente deixar ela de lado. Realmente, a educação... E como o professor Glauber estava falando aqui em off, aqui a gente conversando, ele estava dizendo como a educação se mostrou aí, para quem mais tivesse dúvida, a importância dela, né? Nesse período que a gente teve somente atividades remotas da escola, eu acho que ficou evidente para toda a sociedade, né? Aí eu digo, pais, alunos, né, próprios professores, toda a comunidade escolar, eu acho que ficou muito claro a importância da escola em vários aspectos, né? Tem a questão da aprendizagem, claro que tem a questão da aprendizagem, né? Mas tem as questões socioemocionais também, Com né? certeza. A gente vê o quanto que faz falta o contato, né? Toda a sociabilização que a escola proporciona, o contato entre os alunos, que é fundamental. Nesse momento, sem ter isso, é que a gente, eu acho que dá conta da falta que faz, né? É aquela famosa frase, às vezes a gente só dá a real importância quando a gente perde, né? Mas que a gente consiga tirar uma boa lição, né? Disso tudo. Isso. Que a gente possa, né, justamente valorizar mais, né, a escola pública principalmente, que é aquela que atende a toda a população, né, espero que a gente saia com essa lição desse período, né, de valorização da escola pública. Sim, principalmente, né, gente? Quer dizer, né? Bom, quando a gente fala de Sindiut, de sindicato... Gente, eu estou esquecendo isso. Sindicato... Único dos Trabalhadores da Educação. Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. A gente está englobando a escola particular, a escola pública e o municipal? O Sindiut, né, a nossa subsede Itajubá, ela atende principalmente os servidores da rede estadual, né? Mas a gente tem também vínculos com os demais sindicatos que atendem essas outras categorias, né? A gente também trabalha conjuntamente, mas a nossa atenção ela é, vamos dizer, mais dedicada aos servidores da educação estadual. E aí, né,
colocando um pouco, né, do que ocorreu, né, justamente para a retomada, né? Porque agora a gente está discutindo, né, essa retomada das aulas. Antes de você falar, desculpa, da retomada, você pode falar no segundo ponto, só para todo mundo entender exatamente qual é a função do Sindiúti. A função de qualquer sindicato é a defesa da categoria dos trabalhadores, né? No nosso caso, os trabalhadores da educação, mas os sindicatos, eles estão organizados, estão colocados aí como entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores, né? E que, ao mesmo tempo, são defesas dos direitos sociais, né? A gente sabe, né, que não há uma relação... Por que existe o sindicato? É porque é óbvio que não há uma relação de igualdade entre trabalhador e empregador. Né? E o sindicato ele entra aí justamente como uma entidade de proteger os direitos e fazer a defesa da classe trabalhadora. Sim, ela acaba fazendo essa ponte, né? Eu acho que justamente é um contrapeso, né? Diante dessa disparidade de condições, né? Onde o empregador detém o poder, detém o capital, né? Detém os instrumentos de produção, e o trabalhador tem só sua força de trabalho. O sindicato é uma entidade justamente para manter a força e a coesão dos trabalhadores, para que eles tenham o mínimo poder de barganha, né? Diante dessa relação que tem disparidades, né? E possa ter os seus direitos assegurados através, né? O sindicato tem também a função justamente de brigar por direitos, né? Lutar pelos direitos e consolidar direitos aos trabalhadores, né? E o Estado chancelar esses direitos. Vocês, então, como protetores, né, vamos dizer assim, desses direitos, divulgadores desses direitos, lutadores por esses direitos, fala para a gente o que vocês... como que é a visão do sindicato sobre essa situação educacional que a gente está passando agora? A gente, enquanto sindicato que pensa na nossa categoria e, ao mesmo tempo, não tem como não pensar na sociedade, né? A gente vê com um imenso risco uma retomada de atividades presenciais, né, sem a devida condição sanitária, né? A gente está vivendo um caso ainda muito delicado, um caso de emergência ainda no Brasil, né? A nossa taxa de contágio, né, de novos casos, de óbitos não tem caído, pelo contrário, está ascendendo novamente, né? A gente está no inverno agora, a transmissão de doenças no inverno respiratórias é maior, então a gente tem uma tendência de que talvez a situação não se resolva tão rapidamente, até porque a gente tem uma vacinação lenta ainda também no Brasil, né? Então a nossa posição do sindicato é justamente proteger a categoria diante do iminente risco de contágio, que é um risco à vida, né, também necessariamente, mas não somente da categoria, né? Porque a retomada das atividades presenciais, ela põe em risco a categoria e põe em risco as comunidades onde a gente está inserido também, né? Porque os alunos, eles podem ser contaminados e transmitir e levar o vírus para dentro de suas casas. Isso pode ampliar ainda mais a cadeia de contaminação, elevando a taxa, né, de contágio e também, por consequência, de óbitos. Então, a nossa posição é em defesa da categoria dos professores, mas também em defesa das comunidades onde a gente está inserido. Sim. E dentro disso, qual que é o cenário? O que vocês imaginam? Qual é o cenário ideal, de repente, para a gente conseguir voltar, né? Antes de falar do cenário ideal, você falou já, né? Você colocou assim, por que não voltar, né? Por que não voltar? Porque isso virou, mexeu, a gente está vendo, né? Todo mundo ali, os responsáveis pelas crianças, né? Por esses alunos menores, está ali, volta, porque não está aprendendo nada. Aí o outro não volta, que eu não vou levar meu filho. É um cabo de guerra, né? Se tornou isso também, né? Não dá para dizer que não é necessário o retorno. Pelo contrário, como eu falei, ficou evidente a importância da escola. Sim. Né? É mais do que necessário o retorno. No entanto, a gente tem uma ameaça que é uma ameaça das maiores, né? Uma ameaça de risco de vida, né? De um risco sanitário para as comunidades. Não é vamos dizer, uma ameaça qualquer. É a pior das ameaças, né? O que pode ser pior do que perder a vida? Então, acho que é lógico. Aí, qual seria o cenário, então, ideal para essa retomada? Seria que boa parte da população estivesse imunizada. A gente está vendo que agora os professores estão sendo imunizados, e isso dá uma certa tranquilidade para os professores. No entanto, não exime do risco a comunidade. Enquanto não houver uma vacinação, pelo menos, né, aí é colocado pelos cientistas, de pelo menos 70% da população, a gente não está livre do risco. Então, será que é viável mesmo políticas públicas como essa agora que aponta para a retomada da saúde? Será que é viável mesmo diante do risco que a gente está enfrentando? Se há a previsão de vacinação até o mês de outubro, que é a previsão que saiu ontem, inclusive, né, do governo estadual de Minas, por que não a gente esperar um pouquinho mais? Está perto, nunca estivemos tão perto do retorno como agora, né? Mas eu acho que, me parece que no Brasil a gente perdeu a noção do que é perder 2.500 compatriotas por dia e se banalizou completamente qualquer outro
outro país que controla minimamente a pandemia, quando vê a sua taxa de contágio aumentar minimamente, logo vai adotar medidas restritivas. Aqui é o contrário. A gente vê as autoridades públicas na extrema irresponsabilidade de lançar medidas que colocam a população em risco e expõem mais a população. E a retomada das aulas, nesse contexto, é uma medida que expõe a população ao grande risco de contágio. E a gente já percebeu que a doença não é brincadeira. Quem não perdeu um parente, quem não perdeu uma pessoa próxima, então acho que a gente tem que ter a mínima consciência disso e a responsabilidade diante do problema. Com certeza. Voltou, a gente está meio confuso com isso, porque o governo outrora já sinalizou que ia voltar, já ganhou, colocou isso que podia voltar, aí daqui a pouco não pôde mais, caiu essa ideia, agora a gente está meio confuso, né? Afinal de contas, as aulas ganharam o direito, vamos dizer assim, de voltar. Quem são essas pessoas, esses órgãos que podem voltar? O quadro é o seguinte, né? Desde o ano passado, ainda no primeiro semestre, aí eu estou falando no contexto da rede estadual de educação, né? Que agora a que teve essa última decisão na quinta-feira. Na rede estadual, havia em vigor, desde o primeiro semestre do ano passado, uma liminar que foi pedida justamente pelo Sindiut, pelo sindicato, né? Que foi o que assegurou a manutenção das atividades remotas até então, porque havia uma pressão forte do governo estadual para a retomada das aulas presenciais. Né? Havia uma pressão muito forte. E agora, na última quinta-feira, essa liminar que estava em vigor, ela caiu. O tribunal revogou, né? O próprio tribunal revogou a liminar. Então, ela caiu. Então, isso, de certa forma, autorizou o governo a lançar o seu plano de retomada da atividade presencial. Eu não sei se aí, né, quem chegou a receber, mas eu como professor, eu acho que viralizou nos grupos de professores, né? Tanto que a secretária estadual de educação, ela, assim que caiu a liminar na quinta-feira, ela gravou um áudio comemorando isso, né? E isso viralizou nos grupos de professores, né? Para ela foi uma conquista, como se ela tivesse vencido uma batalha contra os professores, né? Do qual ela é justamente a secretária, acenando, sinalizando nesse sentido. E aí a gente vê, né? Justamente eu entendo como uma extrema irresponsabilidade diante do risco, né? Parecia mais uma disputa que ela estava travando, eu não sei a favor do que e ganhando de quem, né? Mas viralizou entre os grupos de professores esse áudio da secretária estadual de educação comemorando, né, a possibilidade de retomada imediata das aulas. Então, desde quinta-feira, as aulas já podem, do Estado, as aulas estaduais, as escolas públicas já podem estar funcionando. E aí tem algumas determinações, né? Tá, vamos a retomada só pode ser feita, né, nesse modelo híbrido que é o proposto, né, no momento, nas cidades e regiões. O modelo híbrido, por favor, rapidamente. O modelo híbrido, ele é parcialmente presencial e parcialmente remoto, né? E aí cada governo ou município, ele determina, né, como vai ser feito esse rodízio, esse revezamento. Mas ele é parcialmente remoto e parcialmente presencial, né? Ele híbrido é justamente porque funde os dois sistemas. Sim. E aí a determinação que vem agora na rede estadual é que a retomada pode ser feita em municípios que estão na onda verde ou amarela, né, do Minas Consciente. O que não é o caso de Itajubá, que está na onda vermelha. Só que, no entanto, tem um outro aspecto, né? A gente sabe, aqui mesmo em Itajubá, mesmo com a taxa de contágio altíssima, se discutia ir para a onda amarela recentemente, né? Mesmo sem a mínima condição. Sim. E aí, medidas como essa, será que não pressionam ainda mais os gestores municipais a retrocederem de onda, né? Então, tem todas essas complicações por trás que eu acho que a gente tem que ter clareza. Parece que políticas que vão forçando uma coisa vai puxando a outra. Para dizer que a gente está numa normalidade, a gente vai aceitando a condição, aceitando o alto nível de contágio, aceitando que as pessoas peguem coronavírus, vai colocando como uma coisa normal, sendo que não é uma coisa evitável. A gente tem um exemplo de outros países que controlaram muito bem o problema. Sim. É a gente que tem batido muito cabeça e se perdido completamente em meio a essa pandemia. Não é à toa que a gente vive o quadro que a gente vive, infelizmente, é consequência de medidas tomadas por gestores públicos, né? Então, tudo, né? Então, Itajubá, só não voltou às aulas presenciais nas escolas estaduais, porque nós estamos ainda na onda vermelha. Isso. Assim que, vamos dizer, que retroceda para a onda amarela ou verde,
aí já pode ser colocado em prática o plano de retomada das atividades híbridas, né? Tem alguns municípios de algumas regiões de Minas que estão na onda amarela e verde. Os professores já foram convocados essa semana para se prepararem essa semana, porque a partir da próxima já será retomada algumas atividades no ensino fundamental. No Fundamental 1 e 2? Fundamental 1 inicialmente. 1. Uhum. Vai retomando gradativamente. Mas já está sinalizado em municípios que estão, já iniciou o plano, então vamos dizer que já está e ele foi na quinta-feira, foi revogada a liminar, a partir dessa segunda, né, antes de ontem, o plano, vamos dizer que o plano então já está em execução nas cidades que estão na onda amarela ou verde. Tem alguma cidade daqui próxima da gente que você saiba que já voltou, já retomaram as aulas presenciais? O sul de Minas inteiro, ele está na onda vermelha, né? E a gente vê aí uma sinalização, por exemplo, em Itajubá, ocupação dos leitos de UTI 100%, né? Uma taxa de mortalidade altíssima por 1.000 habitantes, está entre as 150 maiores do Brasil, inclusive, né? Então, são dados, assim, alarmantes, né? E aí, como eu falei, o risco é medidas como essa passem para a população uma impressão de que há normalidade e que aí a própria população confusa com medidas como essa começa a pressionar e exigir, né, a volta das aulas, a volta à normalidade, sendo que a gente não tem condição sanitária para isso. Com essa falta de condição sanitária, a gente consegue passar para a onda amarela? Eu acho que é uma questão, é claro que aí depende, né, tem todo o comitê que avalia isso, né, sim. né, mas o problema é que você confunde a população e faz a população às vezes exigir, né, mesmo sem ter condição, porque você passa essa impressão de normalidade. E aí que eu acho que está o grande risco dessa irresponsabilidade mesmo. A gente está longe de qualquer normalidade, Itajubá. Não sei, se alguém tem um agravamento do seu quadro clínico hoje em dia, ele não pode ser atendido na UTI imediatamente, né? A UTI está com 100% e tem gente na fila. Né? Então, a situação é muito delicada. Eu acho que tem que haver a devida clareza sobre o problema e tem que se conscientizar a população, não confundi-la, né? Medidas que confundem fazem as pessoas relaxarem, né? E aí é o que eu falo, não é à toa que a gente vive o quadro que a gente vive, né? A gente não soube lidar com o problema com a devida atenção e o devido cuidado, né? Gente, você falou uma coisa no início da conversa que eu fiquei aqui matutando. E aí, vocês que estão em casa também, gente, vai mandando aí o que você acha. Você mandaria o seu filho para a escola? Não mandaria? Por que mandaria? Por que não mandaria? Vai enviando aí para a gente que eu quero saber a sua opinião. Tá certo? E o que você estava falando, o Glauber, sobre, o professor volta, né? A gente está vendo que os professores estão sendo vacinados, ainda bem, né? Que bom, é uma conquista, né? Também. Mas ainda falta muitas pessoas, estamos um pouco longe ainda não sei se a gente pode falar o ideal, né? Mas de uma marca aí, vamos pôr desses 70%. Segura, né? Mais seguro. Então, assim, você imagina o seu filho, sua criança, seu aluno aí, indo para a aula, o professor está vacinado e essa criança não está vacinada. Né? A gente tem isso e a gente sabe que muitas vezes essa pessoa pode ser contaminada, ela não desenvolve a doença, mas ela é perfeitamente capaz de transmiti-la. Não tem criança nenhuma que vive sozinha, né? Ela vive com bastante gente na casa dela, inclusive. Então, e criança é a que mais tem contato, porque uma hora está com o tio, às vezes a mãe vai trabalhar e está com um, está com o outro, então assim, ela é um possível transmissor. Transmissor e muito potencial, né? Por mais que nela o quadro não se desenvolva, né? Pode não se agravar, mas se ela está contaminada, pode transmitir. E a gente, pai, agora falando como pai, gente, né? Eu fico imaginando assim, como é... não sei, né? Vou dizer eu. Não arriscaria. Não arriscar. Né? Por exemplo, a criança geralmente não ela não desenvolve a doença no seu estágio, né? No seu pior estágio, mas eu falo assim, eu realmente preciso arriscar? Eu vou lá colocar meu filho para ver se... E a gente está próximo de um retorno, né? Desde o começo já era evidenciado por cientistas, pesquisadores, que a única saída que a gente teria era a vacina, né? Sim. No caso brasileiro foi um caso específico, né? Que sonegamos a vacina, né? Nossa. O governo federal sonegou a vacina por muito tempo. Então a gente tem esse atraso. No entanto,
Agora, as previsões sinalizam, né? Os planos estaduais de vacinação sinalizam que até outubro é possível que toda a população adulta seja vacinada. Eu vi que em Minas e São Paulo já tem esse plano. Tem, saiu, né? A prefeitura colocou, quem não viu ainda, só ir lá no site da prefeitura, no site deve ter, mas eu vi pelo Facebook da prefeitura. Pela página da prefeitura, tá lá, saiu o calendário, né? E até outubro, né? A previsão é essa. E aí daria para a gente pensar, né? Justamente após isso, uma retomada sim, a gente pensar em fechar esse ano letivo, quem sabe presencialmente, né? Fazer um balanço aí da aprendizagem como foi, e aí planejar um próximo ano letivo aí sim, né? Retomando a normalidade que a gente tinha anteriormente, né? Mas eu não entendo, né, a pressão que há para a retomada nesse momento extremamente delicado, né? Porque a gente está aumentando o número de casos, e se você estimula a população a ter contato entre si, isso vai aumentar exponencialmente. E é inevitável, a gente já acompanhou 2 ondas fortes aqui da pandemia no Brasil. A gente sabe como funciona. Não é possível que a gente não tenha aprendido nada, né? A gente tem que ter responsabilidade, né? Eu falo, a gente como educador, a gente tem responsabilidade com as comunidades onde a gente está inserido, né? Com pedagogos inseridos nessas comunidades. Temos também responsabilidade com o pensamento científico. Essa é a formação que a gente tem. Então, cabe a nós também conscientizar a população e fazer esse trabalho, né? A gente não pode abrir mão disso, dessas 2 responsabilidades, tanto com as comunidades, tanto com o saber científico, né? A gente é trabalhador da educação e tem que ter clareza que o nosso trabalho vai além somente da sala de aula, né? Como educador, nosso trabalho vai para além e a gente tem que ter clareza disso e assumir essa responsabilidade, né? O sindicato, sim. O sindicato, ele consegue fiscalizar, por exemplo, numa possível volta às aulas, ele consegue fiscalizar isso? O que daria para fiscalizar, e a gente já tem feito essa fiscalização em todo o estado, é sobre as condições que as escolas apresentam. Porque é muito importante que tenham condições adequadas, né? Que tenha o álcool em gel disponível na entrada das salas, que tenha sido cumprido o distanciamento, porque as salas estão sendo reorganizadas em todo o estado para essa retomada, né? Então, a gente tem feito já essa fiscalização, né? Essa verificação das condições, né? Para averiguar se realmente há reais condições. No entanto, há um grande problema, porque ficou evidente que o vírus é transmitido de pessoa para pessoa através do ar, né? De gotículas que são emitidas, né? E a outra pessoa acaba recebendo. Isso tem muito a ver com a ventilação. E as salas de aula são estruturas antigas, que nem sempre tem a ventilação adequada, a quantidade de janelas adequada. Então, são coisas todas que a gente vai ter que pensar numa readequação para o futuro, né? Não pensando somente nessa pandemia, mas outras que podem vir no futuro. São lições que a gente tem que tirar desse momento. Então, ou seja, a readequação, no momento onde a gente corre muito risco, né, teria que passar por uma grande mudança estrutural. E a gente atesta que a maioria das escolas não tem essa ventilação necessária nas salas de aula. Vocês, né, que veem isso, estão acostumados, né, a ver isso, vocês, então, o que vocês conseguem enxergar é que essas escolas, as estruturas delas, elas não estão preparadas. Não é a estrutura adequada, né? Se torna mais adequada quando a gente tem um risco muito menor, né? Diante do risco que a gente tem, né? Com a circulação de pessoas infectadas, né? Há um baixo controle de testagem, a gente às vezes não sabe quem está, quem não está, né? Então, a gente acaba não tendo controle do problema. Talvez, havendo um risco menor, né, uma taxa de contágio muito baixa, a gente se livrando do problema, aí sim dá para a gente, né, ainda que as estruturas precisem de melhoria, né, ainda daria para elas acolherem os alunos. Como sempre acolheram na realidade, sim, né? Sim. Esse modelo híbrido, tô pensando aqui agora, como que ele vai funcionar? A gente já consegue saber como é que ele vai funcionar exatamente? Porque, né, a gente ouve o modelo híbrido, é presencial, com parte remota, é online. Parece que fica um pouco, né, a gente fica perdido, fica confuso. A gente fica um pouco perdido, mas vai ser, então, como? Porque, assim, é o que eu falei, Drica, não vou mandar o meu filho. Eu também acho. Então, como é que vai ser feito? Eu acho bastante confuso, né? Porque se você coloca rodízios de grupos, por exemplo, né? Hoje vai um determinado grupo daquela sala, né? Um grupo de 30% daquela sala vai essa semana. Na outra semana vai o outro grupo. O conteúdo, aí na questão pedagógica, ele tem que ficar sendo retomado o tempo todo. Né? Você não tem sequência, né? Pelo contrário.
você vai tendo um atraso no conteúdo muito grande, né? E, porque você vai acompanhando os grupos paralelamente. Só que isso confunde o aluno, né? E tem aluno, como não vai ser obrigatório, vão só alguns alunos. Então, vão ser acompanhamentos distintos que você vai ter que ter para cada aluno, para o que está indo, para o que não está indo. Eu acho que é muito complicado de se aplicar. É complicadíssimo. Na questão pedagógica eu estou falando. Mesmo na questão pedagógica, não se justifica um retorno assim às pressas, né? Mesmo na questão da aprendizagem, você não vai sanar o problema dessa forma. Né? Para mim, chega a ser, diante do risco sanitário, se pedagogicamente não vai atender, qual seria então a necessidade? Por que tanta pressão para essa retomada às pressas, assim, quase que forçada? Né? Nesse formato, parece que o aprendizado ele é menos eficiente no ensino híbrido do que no ensino remoto. E além, como ele não é obrigatório, ele vai dilatando as diferenças entre os alunos. Né? Um dos princípios, né, da questão educacional é justamente você tentar sanar e equalizar as distâncias, as diferenças de aprendizagem. Nesse daí, você aumenta ainda mais, né? Porque como não é obrigatório, vão só alguns. Né? A gente já tem a dificuldade dos alunos que às vezes não têm acesso à internet, recebem só material impresso. Então, você vai criando várias condições, né, que dilatam as diferenças entre os alunos. Isso na questão pedagógica, é um dilema, né? É um problema, na realidade. Isso não deveria ser endossado, né? E aí a gente tende também a lidar com esse dilema na questão da aprendizagem, né? Por quê? Porque é um modelo muito difícil de ser implementado, justamente por essas características todas, né, que eu estava comentando. Nós não temos, né, com essa pressa de voltar aí, vamos dizer assim, nós não temos nenhum tempo para poder planejar corretamente isso, né? E assim, como a gente já está vendo também no remoto, né, boa parte dos alunos tem dificuldades para acompanhar, né? Dificuldade de acesso, muitos estão sendo, eu dou aula para o ensino médio, estão tendo que fazer outras atividades, ou cuidar de coisas da casa, ou ter que buscar algum tipo de renda. E a gente vai percebendo todos esses dilemas sociais também, né? Que a gente tem se aprofundado numa crise, né, muito grande. E vai ficando evidente tudo isso, né, no remoto, só que o híbrido não vai sanar esse dilema. Né? E aí a gente percebe mais uma vez a importância que tem a escola presencial, que tem a escola pública. Né? São coisas que a gente às vezes não passavam despercebidas, né? Mas ela atendia a todos. Né? Ela ainda dava uma sequência, né, desde a infância, passando pela adolescência e juventude, para a vida do aluno. Né? Dava uma formação importante, propiciava relações, né, sociais importantes para ele, e isso tudo, de certa forma, foi perdido nesse período, mas eu espero que em breve a gente possa retomar e retomar somente com segurança. Né? Esse ensino híbrido, ele vai ser um plano estadual? Isso, esse é o plano estadual. Aí é importante ressaltar, eu acho aí quem são pais de alunos, né, da rede municipal, vão perceber que a rede municipal já teve um retorno, de certa forma, híbrido, né, que está se dando da seguinte forma, através de agendamento, né, o aluno agenda um horário para ser atendido pelo professor e o professor está na escola atendendo. Os professores da rede municipal já estão indo trabalhar nas escolas, o que é um risco também, porque já foi detectado que tem escolas municipais onde em uma escola só tiveram 4 casos de professores infectados. Né? Então é isso também, você coloca os professores, né, expostos ao risco de contágio, tendo contato com o aluno, com a comunidade, aluno que vem e volta para casa. Isso tudo você estabelece a possibilidade de contágio entre as pessoas. Então, na escola municipal já está tendo esse atendimento. Eu acho que faz mais ou menos um mês. Isso. Sim. Isso, na rede municipal de Itajubá. Gente, eu não sabia disso. Esses 4 casos que eu falei são de uma escola municipal de Itajubá. Daqui de Itajubá. Isso. Já está tendo, só que o modelo híbrido do município não é através do sistema de rodízio, que é o previsto para o Estado, né, por grupos que vão em rodízio. O municipal é agendamento, o aluno agenda um horário e é atendido. Mas, pelo relato que eu tenho de colegas que trabalham na rede municipal, são pouquíssimos alunos que têm ido, né, para esse atendimento, porque, se eu não me engano, são 20 minutos, aí o pai tem que aguardar enquanto o aluno está nesse atendimento. É muito fora da rotina 20 escolar. 20 minutos para cada aluno? Isso, se eu não me engano, né? Eu posso depois, qualquer coisa, alguém que me corrija. Para tirar essas dúvidas? Isso. Mas aí é feito através do agendamento. Só que a procura tem sido muito pequena. Os pais sabem do risco real, né? Não estão querendo expor seus filhos ao risco. Além do que também, como eu falei, na questão pedagógica, tudo bem, o professor pode ali orientá-lo, né, por um período e tal. Mas ainda assim não resolve a questão, né? Me parece que é muito mais um paliativo, né? Aí acaba sinalizando. Para alguns pais que podem estar insatisfeitos, então acaba... Mesmo assim, é muito diferente da rotina escolar, onde o aluno fica na escola, né? Eu acho que não resolve nenhuma
uma coisa nem outra, né? Parece um paliativo, assim, somente. A gente vai conversando e a gente vai achando umas pontas, né, nisso. E acaba que entendendo que realmente nesse momento não é o momento de uma retomada às aulas, é isso? A retomada da forma que está sendo proposta, eu acho que resolve muito pouco das questões que são necessárias ser resolvidas, né? Além de expor as pessoas a um risco que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, a gente olha ao redor, a gente sabe quem já ficou doente, sabe quem já teve a situação de saúde agravada, sabe inclusive quem veio a falecer. Então não é uma situação de normalidade, né? Não é uma situação qualquer. E ela exige, né, a consciência da gente, da dimensão do problema. Não é abafando ele, minimizando ele, que a gente resolve ele. Pelo contrário, minimizando ele, a gente se expõe mais, né? A gente agrava ele. Então, é necessário que a gente tenha a devida consciência, né? E que é só a gente tendo consciência que a gente sabe se posicionar, a gente sabe se cuidar, a gente sabe proteger as outras pessoas também, né? Eu falei também dos gestores públicos, claro que são muito responsáveis, né? Mas a população também tem que ter a devida consciência, né? E isso é importantíssimo. É só dessa forma que eu acho que a gente supera o problema de verdade. Não é a volta às aulas que resolve o problema em si. Pelo contrário, pode aprofundar se não tiver o devido cuidado, né? É necessário que a gente saiba a dimensão do problema mesmo. Nós, como civis, como cidadãos, né, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente pede essa volta às aulas. Claro, né, que a todo momento a gente está dizendo aqui o quão é importante as aulas presenciais. Claro. Né? Isso é óbvio e ficou muito claro para a gente que ela é o melhor formato, né, que a gente teria. Só que no momento, o melhor formato de aprendizado, né, de aprendizagem, mas no momento o melhor formato para que as aulas possam seguir, né, é esse mesmo, que é a distância, né, o remoto, enfim. Eu vejo às vezes, eu passei pela rua, isso no cotidiano, né, eu passo pela rua e às vezes o povo fala assim para mim: não voltou às aulas aí. Não voltou às aulas ainda, meu Deus, fala com o prefeito para ele abrir a escola, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente vê que a gente não consegue olhar de uma forma maior, né, mais abrangente, por detrás, às vezes, de alguma necessidade particular que a gente tenha, né? Porque, assim, é fato, claro, todo momento a gente está falando quão é importante a vida do aluno, a vida escolar, a vida social, né? A parte emocional, psicológica desse aluno. Isso é óbvio, é inegável, né? Ninguém quer negar isso, óbvio. E aí, quando a gente leva para os responsáveis, para o lado dos responsáveis, né? A criança ir muito para a rua, né? Então a criança está passando muito tempo dentro de casa e muitas vezes os pais não podem dar atenção porque vai trabalhar, vai fazer suas coisas, não pode dar atenção que a criança precisa e gastar toda aquela energia que ela tem, que é invejável até a energia da criança, né? A gente queria ter 50% dessa energia. Então os pais acabam pensando muito nesse lado, né? Nossa, meu filho, né, eu não estou tendo esse tempo e se sente, às vezes, de mão atada, de pé atado, né? Até chega a ser um pouco desesperadora a situação. Gente. Né? Então, assim, imbuídos por isso, né, por essas situações, a gente acaba querendo apressar alguma coisa que, de repente, no momento... Não, na verdade, não seria o momento, né? Como a gente falou aqui, o calendário de vacinação, se ele for seguido da forma que ele que foi dito, né, até outubro, todos já estarão vacinados aí, né, a partir dos seus 18 anos para cima. Então, aí sim, né, tá chegando, tá próximo. A gente sabe que o tempo voa, né? A gente pisca e acorda no outro mês. Tá próximo, né? De repente a gente começa a pedir muito e a pressionar muito para que isso aconteça, né? E os poderes acabam cedendo, né, a isso. E aí, de repente, alguma coisa que já pode estar chegando ao fim, vamos dizer aí, né? A gente já consegue... Gostei muito da frase que o Glauber falou, não sei se você falou aqui no ar ou se falou em off. A gente agora consegue ver uma luz no fim do túnel. Isso é uma esperança, assim, palpável, né? Porque é tão desesperador realmente você olhar para frente e não saber quando é que isso chega ao fim, qual é a estimativa, não tem. Né? Isso é que desespera, mas agora está aí o calendário,
né? Vamos pressionar, na verdade, eu acho que a pressão tem que ser feita agora para que siga esse calendário, né? Sim. Eu acho que a gente tem que voltar as nossas forças para isso. Isso que você comentou sobre a luz no fim do túnel, uma outra coisa que vamos dizer que ilumina um pouco mais essa luz é a gente ver outros países retomando as atividades deles. Sim. Ou porque controlaram muito bem, né? A pandemia não deixou que se disseminasse, que infectasse tanta gente, então ficou muito mais fácil você controlar, isolar as pessoas, né? Que não foi nosso caso, né? Que se perdeu o controle. Infelizmente. Ou sim. por isso, ou porque a vacinação foi acelerada, né? A gente então vê que tem países que já estão retomando. Aí eu não sei, quem gosta de futebol, tá passando a Euro, eu vejo os jogos, tem público no estádio sem máscara, Gente, né? Na Europa. não, parece Europa, outro então, mundo, né? Então, a luz no fim do túnel, A ela tá luz no fim do aumentando, túnel. vamos dizer assim, a luz está ficando cada vez mais clara, né? É preciso que a gente só tenha, eu acho, que a devida consciência, para se cuidar, que é primordial, né? E para exigir, né, também, né, que esse calendário de vacinação seja cumprido, já que a gente está tendo que pagar por esse atraso todo, esse descaso todo, né? É isso mesmo. Porque é essa a solução. A nossa solução é essa. Né? Essa vacinação poder sair para todo mundo, o vacina para todos que a gente está falando a todo momento e que tem que acontecer, né? Para que a gente realmente possa retomar. Ninguém aguenta mais isso, né? Não é que um precisa mais do que o outro, um é essencial, o outro não é, não, sabe? Não é, gente, né? É essencial para todo mundo. E aí a gente está entendendo o poder de trabalhar no coletivo, né? Da gente não olhar só o nosso umbiguinho e entender que nós somos um todo. Né, e trabalhar de acordo com isso. Certo, senhor Glauber? Nossa, muito certo. Agradeço muito, Drica, a possibilidade dessa conversa aqui. Importante, eu acho, né? Importante pra gente, importante aí para toda a sociedade itajubense, para todo mundo. Eu acho que são temas importantes, né? Nada mais importante do que a nossa vida. Com né? certeza. E a gente tem que conversar. Não há outra forma da gente se entender, de chegar no melhor consenso, no senso comum, que uma conversa, né, esclarecedora, informações verdadeiras, principalmente, né, nessa época de fake news, onde todo mundo espalha tudo, quem conta um conto aumenta um ponto, e tudo vai tudo muito rápido. A gente tem que falar cada vez mais, né, ouvir. Por isso, gente, compartilha hoje esse programa de hoje, né? Então, para que a gente possa conversar e espalhar boas notícias, e notícias verdadeiras, principalmente. Quem quiser entrar em contato com o Sindut? Com o Sindut tem o e-mail, né? sindut.itajubá@yahoo.com.br. É a melhor forma de contato aí com a gente nesse momento, até porque o Sindut também ele não está atendendo presencial, né? Sim. É somente via remoto. Então, o e-mail é o melhor contato com a gente nesse momento. Repete o e-mail para mim. É Sindut, tudo junto, né? sindut.itajubá@yahoo.com.br. Certo, meus queridos? Ficou alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Não, acho que é isso, né? Só agradecer mesmo a todo mundo que teve aí também a paciência de escutar, né? Que teve interesse também de acompanhar essa conversa. Só a mensagem desse agradecimento mesmo. E um pedido, né? Para que se cuidem de si mesmo. E ao mesmo tempo estarão cuidando das pessoas que estão ao redor, né? E isso é importante. Só assim a gente vai atravessar esse momento delicado e poder chegar nessa luz no fim do túnel que a gente comentou aqui. Ai, essa luz. Essa luz, ela tá aí, gente, tá chegando. Vamos aguentar mais um pouquinho, fazer as coisas com responsabilidade, que daqui a pouco a gente tá naquele nosso jeitinho brasileiro, naquele jeito brasileiro gostoso, de estar perto, da gente poder fazer as nossas festas, que é um povo festivo, né? Fazer as nossas festas, abraçar do jeito que a gente gosta, grudar um no outro, mandar os nossos filhos para as escolas, né? Frequentar a escola, um lugar tão lindo de aprendizado, de sabedoria, né? Em breve aí a gente vai poder fazer tudo isso com tranquilidade, né? E que a gente tire uma lição sempre de tudo, né? Tudo tem uma lição, tudo tem lados, né? E tem lados positivos se a gente souber olhar com carinho aí. Certo? Mais uma vez, muito obrigada, professor Glauber. Gente, não me fala esse sobrenome. Hoje eu estou horrorosa. Eu esqueci, vou colar. Glauber Cardoso. Obrigada, professor Glauber Cardoso, que é professor de filosofia, juntei os dois. Filosofia, sociologia e coordenador do Sindut daqui de Itajubá. Conversamos sobre o retorno das aulas presenciais. Quem não conseguiu ver, entrou aí, pegou um pedacinho, vai ficar na íntegra no Facebook da TV Itajubá, para que vocês possam pegar todas essas informações, tá certo? Amanhã a gente está de volta, vamos falar sobre
os enredos da Copasa, que cada hora aparece uma coisa dessa Copasa. Mas parece que está vindo coisas positivas aí para a população, né? Tem que mexer, né? A coisa tem que movimentar. Então, amanhã a gente vai estar com o vereador Pedro Gama aqui nos nossos estúdios falando sobre os últimos acontecimentos aí da Copasa, certo? Um abraço para todo mundo e até amanhã. Até. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.